Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Cruzeiro e a gente está indo hoje para a nossa quarta aula de Filosofia para o Enem, sempre naquele mesmo esquema, umas aulas rapidinhas, só com os conteúdos principais, infelizmente, um momentinho para a gente descansar no final, umas questõezinhas, só para a gente matar o conteúdo e, como sempre, aqui do lado, minhas redes, meu Instagram, meu e-mail, para vocês terem liberdade de escrever e a gente poder responder dúvidas ou qualquer coisa que fica aí no ar, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai falar de hoje a aula vai ser um pouco diferente, a gente não vai falar sobre uma escola filosófica ou sobre filósofos específicos, mas a gente vai falar de dois momentos da história que tem algumas similaridades entre si, mas não chega a ponto de a gente falar que elas são parecidas, mas são importantes porque são momentos decisivos para a construção dessa racionalidade, digamos assim, europeia, né, dessa racionalidade que a gente estuda, né, como pragmática, essa racionalidade que direciona os filósofos, que faz parte dos grandes movimentos filosóficos que a gente estuda nos livros, tá? Eu estou falando do Renascimento e do Iluminismo. Os dois aconteceram com mais ou menos uns 300 anos de diferença cada um, mas eles são importantes porque eles têm algumas características em comum. Vamos aqui. Vamos começar. A gente vai começar primeiro só definindo, tá? Renascimento. Ele aconteceu do centro do século XV e século XVI. O que foi o Renascimento? Renascimento é exatamente isso que a palavra quer dizer, é quando alguma coisa nasce de novo. Século XV, a gente está falando de 1400, a Europa estava saindo de uma Idade Média, né? E a Idade Média para muita gente é a Idade das Trevas, em que não teve ciência, a igreja tinha o controle sobre tudo, não teve desenvolvimento e, de certa forma, houve momentos muito tenebrosos, como as cruzadas, por exemplo, mas foi um momento de reorganização de uma Europa que tinha sido esfacelada, o Império Romano tinha sido quebrado, invasão de vários povos de diferentes origens, pequenos países, foram pequenos reinados, né? Não existia noção de país ainda, a Igreja Católica se fortalecendo como uma grande instituição, mas nós vimos isso na aula passada com filosofia medieval. E agora, o que acontece é que os feudos começam a dar lugar para cidades, que eram centros comerciais, que tinham se formado e crescido muito, e agora nós tínhamos grandes cidades. Então nós podemos falar de um renascimento urbano, né, com o surgimento de cidades que você ainda encontra na Europa, cidades que estão conservadas com a mesma arquitetura, com muralhas e tudo mais. Um renascimento comercial, nessa época que começa a ter, por exemplo, as navegações, então os países europeus, principalmente Portugal, que foi um dos pioneiros, começa a chegar, né, invadir, tomar conta de rotas comerciais em países como a África, chega a Índia também. Então um novo colonialismo, né, uma nova reorganização econômica e reorganização do mundo. E com isso vem também um renascimento cultural, porque agora com esse fortalecimento, com essa troca tão grande, né, com outros povos e com esse momento de trocas dentro das cidades, já existiam as universidades, elas vão se fortalecendo, acaba tendo um renascimento cultural. Então surge uma nova forma de pensar e surgem novas formas de ver o mundo, né? Porque é importante a gente entender, sempre que a gente está falando de um pensamento, de uma escola de pensamento, a gente está falando de uma maneira de ver o mundo, porque basicamente a maneira que a gente pensa, que um certo momento, eu já falei isso em outros momentos, mas uma maneira em que um pensamento ele é uma maneira de um certo lugar, de uma certa cultura, de uma certa época de ver o mundo. Então a gente está falando agora de uma Europa que está mudando, está em ebulição, e surgem novas maneiras de ver o mundo. Como é que são essas novas maneiras de ver o mundo? Se liga só. Então aqui a gente só coloquei um caminhozinho, né? As monarquias estão ganhando força, a igreja está perdendo força, então nós temos cidades que são centros econômicos, e aí essas cidades têm o quê? Uma burguesia, né? Que é uma classe que não é nobre, mas mexe com o comércio, e o comércio está florescendo muito, então começam a ter mais dinheiro. Esse dinheiro financia as artes, esse dinheiro financia as ciências, né? Esse dinheiro também está ligado ao comércio, porque as ciências e o comércio andam juntos, né? As navegações, vocês lembram das grandes navegações? Eles usavam instrumentos científicos, né? Astrolábio, sextante. Isso também vem acompanhado de um humanismo, que é uma certa secularização do mundo. A gente diz secularização é uma descida da igreja, uma saída desse âmbito divino da igreja, estático, e o homem volta a ser, né, a racionalidade humana, esse homem cientista, artista, estudioso, ele volta a ser o centro, e isso gera um racionalismo, né? Isso abre as portas, não é que gera, abre as portas para um racionalismo, para a noção de que a razão humana, de que o conhecimento humano é o maior bem de todos, é mais poderoso até que o próprio Deus. Então a gente vai ver nos próximos filósofos, inclusive agora,
Deus aparece com outras formas, né? A função de Deus nos pensamentos filosóficos já não é mais igual na filosofia medieval, que Deus é o centro do pensamento e você não pode mexer nele, e ele justifica tudo. Mas a gente vê isso nas próximas aulas. Vamos lá. Aqui, se vocês não conhecem isso aqui é uma gravura do Leonardo da Vinci, um grande pintor, escultor, inventor da época, e que ele tem atribuído uma frase dele, que o homem é o modelo do mundo. Essa imagem, vocês veem, é um homem com as medidas perfeitas inserido dentro de um cubo. Enfim, é exatamente isso, é o homem como uma medida perfeita, né? Totalmente simétrico e com as relações matemáticas perfeitas do quadrado, do círculo, né? Se você vê o umbigo dele, é o centro perfeito do círculo. E o homem é o modelo do mundo, né? Esse homem perfeito, esse homem universal que sabe de tudo, sabe de matemática, de astrologia, de arte, de arquitetura, de pintura, né? Isso lembra muito o quê? Eu dou um doce para quem descobrir. É só mandar um recado no Instagram e dizer se descobriu ou não. O que é? Isso mesmo. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula sobre sofistas e pré-socráticos, o homem é a medida do universo. É uma frase que o Protágoras, um sofista, falava, e é exatamente isso, né? Só que como o Protágoras falava na questão do discurso, o homem, a partir do discurso da racionalidade, é a medida do universo. Para o Leonardo da Vinci, para o Renascimento, eles estão querendo construir um homem, esse homem universal, chamado Homo Universalis. Ele é literalmente um modelo do mundo inteiro. A partir daqui, agora que eles têm barcos, agora que eles têm outras formas de conquista, é realmente para ser o modelo do mundo e o mundo inteiro, e poder conquistar o mundo todo com essa sonoridade e reerguer um grande império do conhecimento, né? Aquelas cidades majestosas que lembram, o Renascimento tem uma ligação muito forte com o mundo grego, então aquelas cidades com aquelas colunas e grandes esculturas e grandes catedrais, né? A Capela Sistina, que é feita nessa época também. Certinho? Aqui. E como é que a gente está falando de uma visão do mundo, né? Aqui tem duas pinturas, uma de 1280 e uma de 1481. Deixa eu sair aqui de perto do quadrinho, pronto, aqui, que eu não atrapalho ninguém. Tá? São duas pinturas com cenas bíblicas. Uma é sobre a Virgem entronada, né, com o menino Jesus no colo, e outra é Cristo entregando as chaves a São Pedro. E vocês conseguem perceber uma diferença imediata entre as duas? Né? Uma delas não tem profundidade e a outra tem. Essa noção de profundidade, né, essa forma de pintar com profundidade, que exige toda uma técnica específica de desenho e de noção mesmo, foi desenvolvida nessa época. Então, o mundo, a arte estava começando a ver o mundo com mais clareza, com mais ciência, né, com cálculo matemático e uma maneira mais realista. Agora era a visão humana, não era mais essa visão que você vê, os anjos são menores do que a Virgem, porque ela é mais grandiosa. Não, as figuras humanas têm tamanho de figura humana e a distância diminui elas, e tem profundidade, tem ponto de fuga, tem linha do horizonte, as coisas estão mais longe, estão menores, as coisas têm volume. Então, o olhar humano, a pintura está ficando mais parecida com o olhar humano. E outra coisa que acontece nessa época também é que a gente tinha um modelo geocêntrico, a Terra era o centro do universo, e por cálculos e por uma série de coisas, este homenzinho aqui, Nicolau Copérnico, esse senhorzinho com essa cara divertida, cara de quem fez bagunça, ele faz o quê? Ele faz uma bagunça. Ele afirma que o Sol é o centro do universo, né? No caso do Sistema Solar. Ele fala que o Sol é o centro e a Terra gira em torno dele. Isso era uma heresia para a igreja, né? Porque afinal de contas a Terra foi criada por Deus e a Terra é perfeita, então a Terra é o centro de tudo. O resto gira em torno de nós, os planetas e tudo mais. E surge agora esse tipo de homem, esse tipo de cientista que vai ir contra esse tipo de determinação. Aqui eu tenho um álbum de figurinhas da Copa, de vários deles, em várias áreas, todos os pensadores dessa época. Então, desde Martinho Lutero, que vai entrar em conflito com a igreja e deflagrar uma nova igreja, né, fazer uma cisão. Nicolau Maquiavel, que é um pensador político, Giordano Bruno, que era um pensador mais místico, foi queimado na fogueira por ir contra a igreja. Galileu Galilei, que é responsável por desenvolver estudos de astronomia. Francis Bacon, que a gente vai ver na aula sobre empirismo, que também ele cria um método para que a ciência seja mais precisa e alcance várias áreas. O Johannes Kepler e o Isaac Newton são dois físicos. O Newton, as leis de Newton que a gente vê na física. O Kepler ele ajuda a desenvolver a questão das órbitas dos planetas, né? E, claro, também é importante falar, também haviam mulheres nesse meio, mas a gente quase nunca ouve falar delas, mas aqui
em várias áreas. Aqui eu coloquei 3. A Catharina van Hemsen, que era uma holandesa, e ela atribui-se a ela o primeiro autorretrato, né? A gente tem muitos autorretratos, né? O Rembrandt, que é um artista holandês, é famoso pelos autorretratos, mas diz que ela fez o primeiro, e é esse, inclusive, ela pintando ela mesma. Então isso era muito diferente para a época. Veja que não consegui precisar a morte dela, por mais que eu tenha pesquisado, mas ela morreu bem nova. A Maria Kunitz, que foi uma astrônoma polonesa, muito importante também, inclusive escreveu um livro e acusaram ela de ter roubado o livro do marido dela, e o marido dela teve que sair em defesa dela e falar que foi ela que fez os cálculos. Ela fez um livro que popularizava os cálculos do Kepler, tornava eles mais fáceis de entender, ela explicava ele melhor e publicou em alemão, porque estava publicado só em latim. Então ela popularizou o conhecimento do Kepler. E a Elisabetta Sirani, que além de ter sido uma pintora famosíssima na época, ela foi a primeira, ela abriu uma academia de pintura para mulheres. Ela foi muito famosa e morreu sob condições misteriosas aos 27 anos. Assim. Ninguém sabe por quê. Então era um mundo efervescente, muito, muito incrível, com muita coisa acontecendo e com muita gente que sabia de muita coisa. Nessa época, o homem renascentista ele era chamado de polímata, né? Que é a pessoa que sabe de várias coisas, estuda várias coisas ao mesmo tempo. O Leonardo da Vinci tem os desenhos dele com invenções, e invenções que nunca saíram do papel, mas era isso, ele inventava compulsivamente várias coisas, e com vários estudos de anatomia, enfim. Era muita gente com muito conhecimento tentando divulgar esse conhecimento, né? Tentando aplicar esse conhecimento no mundo, né? Para mudar o mundo, para tirar o mundo dessa ordem estagnada e dogmática, essa ordem dogmática que a Igreja Católica tinha colocado a Europa, né? Prendido a Europa nesses 1400 anos, basicamente, de Idade Média. Obviamente não vou ter tempo de falar sobre muitos, então vou falar um para que me interessa especificamente o Enem, que é o Nicolau Maquiavel. Na aula sobre política a gente vai voltar a ele um pouco, mas enfim, ao Nicolau Maquiavel se atribuem essas duas frases aqui. Os fins justificam os meios é uma que aparece muito atribuída a ele, mas não é exatamente do jeito que geralmente a gente vê. Os fins justificam os meios, parece que é uma coisa que você tem que fazer qualquer coisa pelo poder. Mas como a gente já viu, o que ele estava dizendo é que os fins que se tem em vista justificam tomar alguns meios que não são necessariamente os que se tomariam, mas não que vale qualquer coisa, mas é que às vezes o caminho que um líder tem que tomar envolve decisões que um tempo anterior não tomaria, né? Ele está criando uma cisão, ele está rompendo, assim como em cada momento que a gente estuda parece, né, que há uma cisão, né? Os pré-socráticos estavam rompendo com a mitologia, os Sócrates estavam rompendo com os pré-socráticos e sofistas, enfim, ele estava rompendo com esse pensamento da igreja, essa ligação forte da igreja com o Estado que a gente viu na aula passada sobre a filosofia medieval. E também essa frase que acho que torna mais claro que é mais seguro ser temido do que amado. A gente vai ver exatamente sobre o que ele estava falando aqui no nosso mapinha de sempre. Olha só onde Nicolau Maquiavel nasceu, Itália. Ele nasceu aí na região de Florença. A Itália ainda não existia como país, eram várias cidades-estado. Florença era uma cidade muito importante mesmo. E ele sempre foi um homem voltado para a política, ele sempre participou da vida política e o sonho dele era realmente participar ativamente da vida política, só que nessa época as cidades eram dominadas por famílias muito poderosas, não eram democracias. Então ele participou por um tempo de um período mais ou menos republicano da cidade, mas quando uma das famílias retornou, né, ele foi expulso, então ele não pôde participar, acabou ficando muito desgostoso com isso e morreu, mas enfim. Por mais que falem, né, maquiavélico virou uma palavra que diz respeito a uma pessoa malvada, né, até tem essa carinha dele aí, as pessoas, ele até tinha uma cara boa, não parecia ser um mau sujeito, mas as pessoas falam que maquiavélico é uma pessoa que faz qualquer coisa pelo poder, né, e não é bem assim. Ele era no fundo republicano, por mais que o Príncipe, aqui na bolinha verde, seja, que é o livro dele, o principal livro dele, um dos principais, né, mas um dos mais famosos, e que ele fale muito sobre teorize sobre um líder que faz qualquer coisa para o poder, né? Ele não era uma pessoa ruim, ele não apoiava ditaduras nem monarquias do tipo, ele acreditava num republicanismo. E quais são as noções do príncipe, né? Nós temos, primeiro é isso, é uma separação entre igreja e Estado. Ele não queria mais essa ligação forte, a igreja opinando nos assuntos do Estado. Ele cinge, a igreja cuida dos assuntos espirituais,
o Estado laico cuida dos assuntos, né? O governante não é mais submetido ao Papa, não necessariamente um Estado laico, porque a igreja ainda era muito forte, mas o príncipe não é mais o rei não é mais um enviado de Deus e não responde diretamente ao Papa, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. E isso também implica uma coisa, né? A moral era uma questão muito forte para a Igreja Católica, né? Tinha essa moral bíblica de você fazer o certo e tudo mais, que por mais que não fosse seguido por baixo dos panos, é um preceito forte. E o Maquiavel diz que moral e política são coisas diferentes. Então, para ser político, para governar, você pode fazer coisas que a moral das pessoas comuns, que a moral do dia a dia, considera errado. Por isso que os fins justificam os meios, mas não quer dizer que vale a pena você sair matando todo mundo para governar. Porque o importante do príncipe, né, o que ele espera que ele tenha é estabilidade. Essa é a palavra. O príncipe é um manual para que esse governante moderno ele fique estável no poder, apesar de ter conselheiros que podem trair ele, e guerras acontecendo, e outras cidades-estado querendo tirar vantagem, e a igreja também em cima. É um manual para que esse príncipe possa se policiar e possa se blindar dessas coisas por todos os lados, né? Porque o Maquiavel era um grande observador, como ele participou muito da vida política de Florença, ele observou muita coisa acontecendo, né? Às vezes ele passava um ano e meio em uma viagem diplomática, ele era uma espécie de emissário diplomático, então ele via líderes e nobres de outros estados e generais, ele convivia com essas pessoas de outras cidades-estado, ele convivia com todos eles e ele foi percebendo. E ele traz dois conceitos muito importantes, que é a fortuna e a virtude. Fortuna é a sorte, é a palavra em latim, em italiano no caso, para sorte, mas não é essa sorte de eu vou ter sorte, vai ser um dia bom, achando um trevo de 4 folhas. Não, a fortuna é representada por uma roda, a roda da fortuna mesmo, que é uma coisa assim, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não é uma coisa que você vai ter sorte para sempre, você é abençoado. Não tem essa noção, né? Ninguém é diferente de ninguém. As vicissitudes, né? Os acidentes da vida, né? O acaso, ele vai acontecer, as coisas vão mudar, né? Essa imutabilidade, ela é uma parte da vida. Por isso, o líder tem que ter virtude. Ele tem que ter... A melhor tradução para virtude, eu acho que é o senso de oportunidade. Não é bem uma virtude, não é isso. A virtude é um senso de oportunidade. É ele ter o pensamento rápido e o olhar astuto e saber, agora eu tenho que fazer isso, agora eu não posso fazer isso, agora eu tenho que dar um passo atrás, agora eu tenho que dar 2 para frente, agora é hora de atacar, agora é hora de me defender. Então, esse equilíbrio entre virtude e fortuna é que faz o príncipe ser forte, é o que faz ele ser estável no poder. Show? Aqui eu coloco os 15 mandamentos do governante. Na nossa aula de política a gente fala um pouco mais sobre eles. Eu peguei isso do canal que eu estou recomendando no final do vídeo, que é o Filosofares. Eles têm um vídeo ótimo, o Bruno tem um vídeo ótimo sobre Maquiavel, e que ele explica tudo isso. Então, ele separa os capítulos do príncipe e fala isso. E é basicamente, os 15 mandamentos governantes são o passo a passo, né, o beabá para que esse príncipe virtuoso ele seja autossuficiente, mas ele mantenha tanto os nobres e os colaboradores dele satisfeitos, quanto o povo, porque o povo também pode se rebelar, e tem um exército forte, bem treinado, para poder guerrear quando for bom, quando for necessário, e ele faça coisas como, por exemplo, aqui o número 12, fazer o bem longamente e o mal rapidamente. Então, fazer bem aos poucos, de forma que o povo perceba sempre, e o mal ele faça de uma vez só, para que as pessoas esqueçam logo. Então, acabou se tornando meio que um manual de política moderna. Assim, tem vários políticos que seguem e as pessoas popularizam isso, né? Falam que o Príncipe é um bom livro para governantes, e aí tem versões, né, do Príncipe explicado para pessoas, né? Mas é isso, assim como a arte da guerra, né? A arte da guerra para executivos, essas coisas. Mas é isso, é um passo a passo para que você consiga manter a estabilidade na frente das mudanças do acaso, das vontades das pessoas e dos desejos das pessoas também, né? Porque o poder é um desejo, então acaba sendo um cabo de guerra para você poder se manter no poder o máximo possível, mas sem ser tirânico. No final do Príncipe, o Maquiavel direciona, né, para que seja um príncipe que abra caminho para uma república. Ok? Pausa para o café. 5 minutinhos aí, para vocês esticarem, né? Darem uma levantada, pega um café, uma água, e a gente continua. Agora a gente vai para o Iluminismo. Veja, século XVIII, a gente saltou do século XV, mais ou menos, para o século XVIII. Então foram aí 300 anos.
E agora a gente está falando de um contexto muito específico que acontece basicamente na França. Por quê? O iluminismo ele vai, assim, é um movimento que se espalha pela Europa, mas ele começa na França. Por quê? Vamos pegar esse panorama aqui rápido. Deixa eu tirar aqui minha carinha da bandeirinha da França. A Inglaterra e a França sempre foram países inimigos. Okay? Para o pessoal aí da história, todo mundo sabe, eles nunca se bicaram. E eles estavam em momentos muito diferentes. Né? A Inglaterra já tinha passado por revoluções democráticas, né? A monarquia deles agora era diferente, então eles tinham um parlamento, eles tinham um poder de tomar de decisão diferente, né? Eles tinham um ambiente muito livre para a ciência, o pensamento inglês ele era baseado muito no mecanicismo, no determinismo. Eles são um país com uma influência meio aristotélica, né? Vocês lembrarem de Aristóteles, né? A quantidade de estudos que ele fazia e a coisa da experimentação, né? De tentar construir métodos lógicos para chegar em conclusões. Então a Inglaterra é uma herdeira disso, né? Grandes universidades, grandes pensadores. A gente vai ver o Francis Bacon, inclusive a aula sobre empirismo é basicamente uma aula sobre pensadores britânicos. Então, e era um ambiente com uma racionalidade instrumental, né? Era uma razão aplicada para um crescimento de um Estado, né? para um crescimento do ambiente, né? da sociedade inglesa, da Inglaterra como país. Né? E aí você tinha a burguesia, então você podia se tornar rico e você podia chegar em cargos altos no governo, você podia virar um pesquisador, mas um grande filósofo, um grande escritor. Era um ambiente diferente da França, que estava preso num absolutismo monárquico terrível, assim, com um rei que era ainda um representante de Deus, mesmo depois de todas as discussões do Renascimento, né, e tudo mais. Ele era um representante encarnado de Deus, né? A gente tem o Rei Sol, por exemplo, que era... E isso também muito forte, um pensamento dogmático muito forte junto com a igreja. Então você não tinha essa possibilidade de você construir sistemas de pensamento que abrissem o caminho, né? Você não tinha uma educação ampliada, né? Você tinha uma imobilidade social, então muita população camponesa e todos muito pobres e sem acesso à educação e presos nessa mentalidade estrita da Igreja Católica. Eram dois ambientes bem diferentes, um ambiente mais livre, mais racional, e um ambiente mais dogmático, mais, digamos assim, atrasado. Okay? É nesse contexto que surge o iluminismo. Então aqui, só a gente tem isso. De um lado, esse mundo inglês baseado no conhecimento, com democracia, com ciência, com livre mercado. A coisa não era só, né, no conhecimento, né? Ele era aplicado também. A burguesia se baseava no livre mercado, no comércio. A Inglaterra tinha uma frota naval muito famosa que já chegava em vários lugares do mundo e tinha colônias e aí trazia coisas de outros lugares do mundo, e com isso vinham pessoas, conhecimento de outros lugares do mundo. Então você tem uma educação, né, que floresce, e com essa educação floresce o quê? Pensamento crítico, né? Não é só essa racionalidade de construir coisas, de fazer um prédio, de fazer uma máquina. É o pensamento crítico. Com o pensamento crítico você consegue ter liberdade de expressão, né, liberdade de participação política. Agora, do lado francês, você tem o quê? Tradição, né? Você tem essa tradição forte. Deixa eu sair daqui. Isso. Um absolutismo, um rei muito absolutista, dogmas da igreja, uma imobilidade social. E aí isso, você tinha um povo sem educação, né? Sem instrução. Então você tinha o quê? Uma apatia, um medo, ninguém podia se rebelar, né? Se ninguém sabia como se rebelar, as pessoas ficavam nessa. O sistema só continuava com o rei tomando conta de tudo, essa dinastia, né, basicamente. E aí qual é a solução que eles pensam? A educação é a solução, né? A educação no sentido de uma educação para todo o povo. É por isso que se chama iluminismo. Sabe essa lâmpadazinha que aparece num desenho quando ele tem uma ideia? É isso, é essa iluminação. O iluminismo, tanto que em inglês é exatamente iluminação a palavra, em francês também. Então é isso, é essa noção da educação como uma lâmpadazinha que vai acendendo o povo. Se esses pensadores conseguirem passar adiante, né, esse conhecimento, a população vai se levantar e vai derrubar esse governo e vai mudar e nos tornar mais próximos com esse ambiente democrático, esse ambiente livre. Então é uma luta de tradição contra a racionalidade, né, mas também é uma luta do antigo regime contra a burguesia. Então por trás disso tudo tinha uma burguesia que estava crescendo em toda a Europa e queria derrubar esse antigo regime, né, na França, para poder tomar outros caminhos, né, para poder tomar controle, tomar mais poder, porque tomando mais poder eles poderiam ter acesso a mais coisas, né? Começar, por exemplo, a desenvolver mais comércio, né, dentro e fora do país. Então
essa questão do iluminismo não é só essa questão ideal da educação como uma libertação das pessoas individuais. Também aí estava esse projeto de filosofia iluminista, também fazia parte de um projeto de economia, né, para trazer um livre mercado para a França, para comerciantes poderem aumentar os seus lucros, aumentar o seu espaço, né, porque pensam só quantos, a gente vê aqueles filmes, né, os reis opulentos com aqueles palácios, aquelas roupas, né, isso eram de impostos. Imagina se esses impostos estivessem correndo no mercado e na mão desses burgueses ao invés de na mão do rei. Então também era um projeto político de você poder mudar esse regime, ter uma mobilidade, né? Você poder ter um parlamento de burgueses, talvez um governo democrático, ok? Aqui o nosso álbum de figurinhas da Copa do Iluminismo, John Locke, que a gente vai ver na aula de empirismo britânico, Montesquieu também, Voltaire, que falava sobre tudo, ele era um grande intelectual, Rousseau, o Diderot, que é o homem que compila, juntamente com um amigo dele, D'Alembert, eles compilam a primeira enciclopédia da história. Então veja, para você que as pessoas pudessem ter acesso a todo esse conhecimento, você pega todos os temas possíveis, pede para várias pessoas escreverem sobre esses temas, compila num livro, genial, enciclopédia, as pessoas, não existia isso, eram poucas pessoas que sabiam. Você quer saber uma coisa sobre astronomia, para vocês hoje que tem aqui na internet, vão no Google, mas antes, você queria saber sobre astronomia, você ia na biblioteca de sua cidade ou na enciclopédia da sua casa, abria lá, astronomia, o planeta Marte, era um Google analógico, mas era isso, e isso foi revolucionário na época. Adam Smith, que tem a noção de livre mercado, harmonia de livre mercado e tudo mais, que hoje em dia ele tem uma outra visão, mas nessa época ele era muito importante, porque ele estava rompendo com o sistema, né, abrindo um novo mundo. E o Kant, que vai ter uma aula só para ele, com toda essa marra, essa cara de bad boy, ele vai ter uma aula só para ele também, ele faz uma revolução muito importante no conhecimento. E aqui, 3 grandes mulheres dessa época também, veja que elas não são todas necessariamente, o Adam Smith, por exemplo, ele era inglês, o Kant era alemão, o iluminismo teve uma importância, uma origem, né, forte, né, o epicentro dele foi na França, mas ele floresceu em toda a Europa, porque era essa maneira das pessoas, principalmente da burguesia, né, a partir dessa racionalidade, a partir desse conhecimento, modificar as estruturas. Né. A rainha Cristina da Suécia, ela era rainha, ela era uma grande intelectual, conhecedora, e ela foi amiga do René Descartes, que a gente vai ver na próxima aula, um pensador francês, e ela foi uma mecenas dele. Ele passou um tempo na corte dela escrevendo, ela mandava cartas para ele, ela era uma grande intelectual. A Madame Pompadour, Jeanne Antoinette, ela também era, além de ela era uma grande mecenas, ela pagava para filósofos, ela patrocinava filósofos para que eles escrevessem, patrocinava pintores, e ela era uma grande conselheira política, ela tinha um conhecimento político muito grande, ela foi uma mulher incrível, e é muitas vezes atribuída só como uma mulher da corte. E a Mary Wollstonecraft, inglesa, que foi a primeira, considerada a primeira pensadora política feminista, que escrevia muito sobre, e é a mãe da Mary Shelley, a escritora que escreveu Frankenstein, que também foi uma grande mulher da época. Então vejam, mais uma vez, um ambiente cheio de pessoas que floresciam um pensamento muito em ebulição. Vamos falar rapidinho do Rousseau, a gente vai voltar a ele na aula de política, tá bom? Mas então, aqui, nosso mapinha de sempre. O Rousseau nasceu, ele tinha uma afinidade com a França, mas ele nasceu ali na região da Suíça, de Gênova. Aqui, vamos começar só. O Rousseau, ele tinha uma noção de estado de natureza, a gente vai falar isso com mais calma na aula sobre política, mas o estado de natureza era o que vinha antes da sociedade se formar, era um estado ideal, né? Antes das cidades e dos estados se formarem, né? Como é que as pessoas viviam antes delas decidirem morarem juntas, todas numa cidade. Então ele dizia que as pessoas viviam no estado de bondade, baseado só no instinto de sobrevivência. Então elas não se matavam, não faziam nada, elas iam lá, comiam, se protegiam da chuva, dormiam e tinham filhos. É isso. Então, um estado de liberdade, um estado de bondade baseado na sobrevivência. Ele tem essa frase, que é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E a gente pode entender mais ou menos não que a sociedade é má, a sociedade corrompe, a sociedade muda os interesses dele. Então ele passa desse momento de bondade, desse estado de bondade, para um estado de competição, de ódio, né, de violência contra o outro, né. Nisso ele vai contra esses dois aqui. Esse senhorzinho aqui narigudo é o John Locke, e o outro ali
é o Thomas Hobbes, com cara de poucos amigos. Os dois são britânicos e eles são pensadores políticos e eles compactam dessa história do estado de natureza também. Eles pensam como era a vida antes da política começar. A gente vai ver a aula de política, você pode passar para lá depois dessa, ou então pode esperar, mas a gente vai ver ele com mais clareza. Mas o que os dois diferenciam do Rousseau? Eles achavam que as pessoas viviam num estado de... O Hobbes achava que as pessoas viviam num estado de competição, num estado de guerra, que elas se unem em sociedade para pararem de se matar. E o Locke, por outro lado, ele achava que as pessoas, elas não eram nem boas nem más, mas que elas tinham direito inato a algumas coisas. Então o Estado, a gente se junta em sociedade para que os nossos direitos não sejam violados, e entre eles o direito de propriedade. O Rousseau era contra o direito de propriedade. Ele fala que uma das coisas que faz com que a sociedade corrompa as pessoas é esse direito de propriedade, que faz uma pessoa falar: isso é meu, isso não é seu. Mas isso quer dizer que ele é um socialista? Meu Deus do céu, olha esses comunistas em todo lugar. Não, é importante falar isso aqui, eu fiz essa brincadeira, porque é um erro falar que o Rousseau... Veja só a datinha de nascimento dele ali, tá? Século XVIII. Não existia socialismo ainda. O Marx vai falar isso, né? O Karl Marx vai falar isso mais para frente, só no século XIX. Então, ele não existia essa noção de socialismo. Ele só falava que a propriedade faz com que as pessoas compitam entre si e elas percam um sentido de união que elas tinham naturalmente. Então, o que ele falava? Como é que ele falava? Qual era a função do Estado, né, dessa união entre as pessoas? Ele falava que existia uma vontade geral. As pessoas se unem por uma vontade geral de ficarem juntas. Na aula sobre política a gente vai ver sobre o Aristóteles, se você já viu ela. O Aristóteles falava que o fim das pessoas, né, o fim como o objetivo das pessoas é se juntarem para viver em comunidade. O homem é um animal que vive em comunidade, e o homem é um animal político. E o Rousseau falava que existia uma vontade geral, as pessoas se unem numa vontade geral, e o objetivo dessa vontade geral, ela funciona com a plena efetivação da cidadania, e a cidadania como uma forma de participação política. A pessoa, antes de ser um indivíduo, antes de ser, não, eu vivo por mim mesmo, né, eu vou ter aqui minha casa, meu carro, né, no caso deles a minha charrete, a minha fazenda. Não, o deles era: eu sou um cidadão, depois eu sou um indivíduo, eu sou parte de um todo. E então eu sou autônomo, eu posso me expressar, né, eu posso dar a minha opinião para os meus pares, né, eu posso fazer discursos, eu posso provar meu ponto porque eu sou educado. A questão da educação, essa educação formal mesmo, dessa pedagogia, ela é importante. As pessoas têm que ter acesso à educação para que elas possam ser plenamente cidadãos. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Entende? E essa educação leva a uma liberdade. Todo mundo é livre para opinar, né? Todo mundo é livre. Então é uma sociedade livre. Obviamente isso aqui é um esboço, né? E ele achava que isso funcionava em menor escala, né? Que todo mundo podia participar. Em maior escala, em países grandes, ele apostava num rei, um monarca, de qualquer forma, mas um monarca que funcionasse baseado na vontade geral, que se as pessoas não estivessem satisfeitas, elas podem falar: você pode descer daí, você está indo contra a gente, você não está respeitando a vontade geral, a gente corta sua cabeça. Realmente aconteceu, né? Revolução Francesa, a gente sabe. E essa questão do amor, realmente ele tinha uma questão do amor e do carinho no lugar de punição, né? De uma educação que forma as pessoas pelo amor. Um amor não no sentido romântico, um amor fraterno, um amor de compaixão entre as pessoas, um amor de respeito, né? Um respeito entre elas. Isso seria o fim máximo, né? O objetivo da vontade geral, né? Uma sociedade harmoniosa, em que as pessoas sejam livres e autônomas. Certinho? Aqui, nossa lembrança, né? A aula de hoje: de um lado, se a gente seguisse reto, regimes dogmáticos e absolutistas, essa coisa toda, com pensamento fechado, e a gente faz essa curva fechada, referente ao iluminismo, cada um em momentos diferentes e com estratégias diferentes, né? Mas para essa criação e divulgação de conhecimento. É uma criação e divulgação de conhecimento universal, como a gente precisava? Não. Assim, os iluministas se prezavam, né? Eles tinham um ideal de que todos tivessem acesso à educação. Os renascentistas nem tanto, né? Ainda era uma coisa bem mais fechada, universidades em centros, uma nobreza. Mas ainda assim são primeiros passos nessa construção de um conhecimento que todos possam ter acesso e que possa ser emancipador. Questõezinhas rapidinhas. Enem 2011, um texto sobre o Renascimento. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista, do século XV, de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor
e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre a. Fé e misticismo, b. Ciência e arte, c. Cultura e comércio, d. Política e economia, e. Astronomia e religião. Vejam bem ali no texto, né? Qual vocês acham que é? Mas ali ele está falando domínio sobre natureza, espaço geográfico, né? Invenção tecnológica, ele fala cientista, forma, movimento, espaço, luz, cor. O que isso lembra vocês? Ciência e arte, letra B, ok? Porque lembram quando a gente falou que a pintura agora estava vendo em profundidade, eles estavam criando técnicas matemáticas de fazer horizonte, de fazer ponto de fuga, naquela imagem que a gente encontrou lá acima. Aquilo era um pensamento científico, né? A arte estava absorvendo um pensamento científico, tudo estava funcionando ali em volta de um pensamento científico baseado na razão, e a razão estava mudando a forma de ver o mundo. Então é uma relação, uma constante relação entre ciência e arte. Também o Da Vinci, que fazia máquinas de voar e tudo mais, além de pintar. Eles faziam estudos de anatomia, né? Eles estudavam muita ciência, a anatomia do corpo, para que as pinturas ficassem cada vez mais perfeitas, mais próximas ao real, né? Mais próximas a como nós vemos o mundo. Então, fé e misticismo, já está errado. Fé, eles estavam indo contra. Misticismo, mais ainda. Cultura e comércio. Não necessariamente assim. O comércio ainda não estava surgindo como vai surgir, né? Esse comércio ultramarino, essa questão do comércio mais forte que vai direcionar. Já existia, de certa forma, e cultura, mas não. O que esse texto está falando é essa união dos cientistas tentando ver o mundo, né, e dominar, inclusive, a expressão, a cor. Então, a ciência ela se infiltra em vários campos, inclusive na arte. Política e economia, ainda não. Esse momento é um momento de rompimento com o pensamento dogmático, né, sobre o mundo, com a visão de mundo da Igreja Católica. Então, é um momento de rever as formas de pensar e de registrar no mundo. Aí não tinha uma questão mais pragmática como vai ter no iluminismo. A astronomia e religião, não, né? Constante relação entre astronomia e religião só se for de atrito. Se vocês verem a questão do Giordano Bruno ou do Galileu Galilei, né? O Galileu Galilei foi preso numa torre por estar falando, corroborando as ideias do Copérnico. Então, astronomia e religião, porque a religião e a Igreja Católica acreditava que a Terra era o centro do universo, estavam em constante conflito. Enem 2017, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Então, questão sobre o iluminismo, tá? Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, b. Atualização da disciplina moral cristã, c. Divulgação dos costumes aristocráticos, d. Socialização do conhecimento científico, e. Universalização do princípio de igualdade civil. Isso é boa. Qual vocês acham? Então pause aí e pensam. E. Universalização do princípio de igualdade civil. Ué, professor, mas não é socialização do conhecimento científico? Não é isso que os iluministas queriam? Calma, vamos voltar ao texto. Essa questão é exatamente para você marcar essa lei iluminismo, já vai ali direto. Mas veja bem o que ele está falando no texto. Em 1789, produziu e proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos lembrar do que o Rousseau falou. Essa declaração da cidadania, lembre-se, essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e da mentalidade. Tá, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vê? Então ela está preparando, ela está buscando quando você fala homem, toda vez que a gente vê homem nessas questões filosóficas, né, com H maiúsculo, está falando do ser humano abstrato, né? Por mais que a gente saiba que seja uma visão nesse homem como um sujeito abstrato, que é bem limitado, por mais que ele seja posto como universal, né? Assim como o homem grego, né, não envolvia mulheres, não envolvia estrangeiros, né? Esse homem ainda tem alguns problemas, mas na cabeça dos iluministas já era esse homem abstrato que era tanto um camponês, quanto uma mulher, quanto uma criança, era um inglês, era um francês, eles ainda não tinham dado para a gente saber se eles pensavam que também era um chinês, ou era um senegalês, um indígena brasileiro, mas enfim, inclusive a gente vai ver que nem sempre é, né? O homem geralmente é o homem europeu, mas nessa declaração abstratamente, ela buscava uma universalização do princípio da igualdade civil. Essa é uma das bases do pensamento iluminista, e essa declaração faz menção exatamente a isso.
certo? Então, modernização da educação escolar, ainda não, eles não pensavam ainda numa modernização da educação, não existiam projetos pedagógicos e tal. O Rousseau tem um livro sobre educação, mas é um livro sobre bases pedagógicas, ele não estava desenhando uma escola ainda, então não. Atualização da disciplina moral cristã, não, chega de moral cristã, chega de dogma, chega. Divulgação dos costumes aristocráticos, chega de aristocracia também, não chega de gente rica comendo brioche, não chega de nobreza, inclusive eles morrem logo depois, né, decapitados. Socialização do conhecimento científico, sim, poderia ser, não fosse sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A universalização do princípio de igualdade civil, né, igualdade entre cidadãos, é um dos princípios do iluminismo. Maquiavel. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, como uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na a. Inércia do julgamento de crimes polêmicos, b. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários, c. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, d. Neutralidade diante da condenação dos servos, e conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Um minuto para vocês pensarem. E conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Essa relação entre o poder tirânico, né, a decisão dele, e a moral. Lembra que a moral e a política estão separadas agora. Então, ele vai adequar a moral dele de acordo com o que for conveniente. Ele não precisa seguir uma moral estrita. Não posso matar você porque isso seria errado. Não, você está ameaçando meu poder. Eu só sou sorry, brother, mas você já era. Então, essa conveniência, essa relação, né, meio conveniente mesmo, né, entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Inércia no julgamento dos crimes polêmicos. Não, se um crime polêmico for trazer uma boa reputação pro príncipe, que ele julgue. Bondade em relação aos comportamentos dos mercenários. Não. Inclusive, o príncipe deveria ter um exército muito forte e bem treinado, fosse mercenários ou não. Mas então, bondade em relação aos comportamentos mercenários não entra. E até mesmo porque isso não traz a manutenção da ordem social. Né? A manutenção da ordem social é a manutenção da sociedade à sua volta. Né? Como você vai manter o povo tranquilo e confiando em você? Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Não. Política e religião separadas. Neutralidade diante da condenação dos servos. Também não. Assim, as condenações dos servos, isso estava a ver com os amos deles, enfim, isso não é um princípio para manutenção da ordem social. E ali ele está falando, não deve se incomodar, veja, a primeira linha, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Tá? Cruel é uma noção moral, né? Você é cruel, quer dizer, você é mau, você é muito mau, você devia se envergonhar. Ele, não, eu sou um príncipe, né? Meu poder, eu faço o que eu quiser com o meu poder, quer isso vá contra a minha moral ou não, porque eu quero me manter no poder e eu quero manter o meu reino estável. Ok? Última questão, rapidinha, sobre Hobbes e Rousseau. A gente vai voltar a eles, vai voltar a essa questão na aula de política, mas a gente já vê ela aqui. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Isso tá vendo que ele fala de tempo de guerra, o homem é inimigo de todo homem. Texto 2 do Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes, ele está atacando diretamente o Hobbes, que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial ao outro, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, vê, ele não concorda que no estado de natureza, no estado anterior, o homem é inimigo um do outro. Ele fala que não, que ele era propício à paz e conveniente, porque é o estado em que a nossa conservação, a gente está trabalhando a gente vive para comer, beber água, dormir, ter filhos e se proteger. A gente não está em conflito. Então, os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento, segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma a. Predisposição ao conhecimento, b. Submissão ao transcendente, c. Tradição epistemológica, d. Condição original, e. Vocação política. Vocês pensaram?
Condição original. Condição original como sinônimo de estado de natureza. Tá? A igualdade entre os homens se dá em razão a uma condição original. Quer dizer, uma condição primeira, tem a ver com a origem deles, não tem a ver com a sociedade que eles moram, em que país eles vivem, não, tem a condição original deles como homens, antes de qualquer coisa, antes como indivíduos humanos, tá? Como animais humanos, se a gente preferir. A predisposição ao conhecimento. Não, a igualdade dos homens não está em relação à predisposição ao conhecimento. Né? Eles não afirmam isso em momento nenhum. Inclusive, eles não estão falando aí sobre conhecimento, estão falando sobre sobrevivência, sobre guerra, sobre paz. Submissão ao transcendente. Não, o transcendente é o que está acima, né? O que é inatingível, né? Deus, na verdade. Não tem submissão ao transcendente. Tradição epistemológica. Não, tradição epistemológica é uma outra coisa. Isso é lá na Inglaterra, isso é britânico, isso tem a ver com Hobbes, mas a gente vai ver isso depois. Não é tradição epistemológica, tem a ver com conhecimento. Tradição da origem do conhecimento tem a ver com essa predisposição ao conhecimento aqui, se vocês quiserem, mas não. Epistemologia, quando vocês verem, uma dessas palavras que a gente tem que ter ela sempre em mente, as palavrinhas de epistemologia tem a ver com o conhecimento humano mesmo, racionalidade. Tá? E vocação política. Não, a gente não está falando nada de vocação política ainda, a gente não está falando de vida em sociedade, a gente está falando do estado natural. Ali o Rousseau fala direitinho, né? O estado de natureza. O estado de natureza, sempre vocês ouviram, é o estado antes, né? Um estado ideal. Não é que exista, que eles estão fazendo arqueologia e homens viveram aqui no estado natural. Não, é uma idealização, é uma hipótese, tá bom? Só para não confundir. Acabamos a aula de hoje, foi um pouquinho mais pesada, mas é isso, a gente viu esses dois períodos, que já matamos assim, dois períodos importantes para a gente ver como é que está se formando esse pensamento racional na Europa. Tá? Deixa aqui para complementar o canal Filosofares, que eu já mencionei na parte do Maquiavel, do Bruno. É um excelente canal, você tem no Instagram e no YouTube. O YouTube tem vários vídeos, o vídeo dele sobre Maquiavel vale a pena vocês darem uma olhada. E também tem vários outros conteúdos, eu espero que vocês gostem. Tá? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.